A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Tenho dúvidas. Deus me ouve? Sabe, filho, muitas vezes pensamos que precisamos ter uma fé perfeita, onde nunca temos dúvida, onde nunca temos questionamento, nunca nos sentimos desencorajados ou nunca perguntamos o porquê das coisas acontecerem. Pensamos, porque temos dúvidas, Deus nunca nos ouvirá. Não são poucos aqueles que questionam o porquê das suas orações não são respondidas. Há aqueles que também sempre perguntam, como Deus permitiu que essas coisas acontecessem comigo? Evidentemente, tenho respondido a elas como Deus é bom, como Ele está no controle e certamente vai abrir portas diante delas. Mas uma pessoa declarou, penso que Deus não vai me ouvir, porque estou cheio de dúvida. Eu tenho uma palavra de consolo para você. Está tudo bem ter questionamentos. Não tem problemas tentar entender por que certas coisas aconteceram. Deus não espera que você seja um super crente, que nunca tenha dúvida, que nunca fique desencorajado ou nunca tenha um questionamento na mente. A presença da fé não significa ausência de dúvida. É um paradoxo, mas a presença da fé não significa ausência de dúvida. O que eu estou dizendo é que podemos ter dúvidas vindo da nossa mente, ou mesmo assim crermos no coração que Deus está no controle. Nós sabemos que Deus é bom, mesmo que algo ruim tenha acontecido. O Senhor entende você. Ele sabe como é difícil orar e orar ao mesmo tempo, assim não ver a cura da pessoa que você ama. Buscar o milagre, mesmo assim, não ver a mudança alguma no casamento. Deus não fica desapontado no céu por causa dos nossos momentos de angústias e fraqueza. Deus se move por causa da nossa fé. Mas há momentos que as nossas dúvidas sinceras atraem a sua presença. O exemplo de Tomé, quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu a Maria, depois a Pedro e os demais apóstolos, com exceção de Tomé, que não estava presente. Quando Tomé ficou sabendo, ele disse, eu não vou crer a menos que eu toque na mão, no lugar dos cravos, e ponha a minha mão no seu lado direito ferido. João, capítulo 20, verso 25 ao 27. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir a sua mão, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando a porta trancada, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê a minha mão. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Na verdade, Tomé sabia que o Senhor tinha prometido que ressuscitar. Mesmo assim, ele tinha dúvidas. Penso que no coração ele estava desejoso de crer, mas na sua mente estava cheia de questionamento. Mas no segundo domingo, em que o Senhor apareceu aos discípulos, ele foi diretamente a Tomé. Ele poderia ter falado primeiro com Pedro, com João, mas falou com Tomé. Ele não foi em direção a pessoas que tinham fé, mas ele foi justamente para Tomé. É como se ele dissesse, Tomé, eu ouvi quando você disse que tinha dúvidas e questionamentos, mas está tudo bem. Essa é a razão que eu vim primeiro falar com você. Agora, toque as marcas dos cravos em minhas mãos e ponha a mão ao meu lado. Eu sou fiel e vou fazer o que prometi. Nossas dúvidas não afastam Deus de nós. Ele é tão misericordioso que essa dúvida, na verdade, atrai a sua atenção.
Há muitas coisas que nós não entendemos. Nosso filho nasceu com uma síndrome. Alguém sofreu um ataque do coração. Aquele outro perdeu o emprego. Frequentemente, pensamos que devemos ser super-homens e nunca derramar uma lágrima única. Nunca ficar desencorajado. Nunca ter uma dúvida. Precisamos ser sinceros com o Pai. Eu orei e parece que a oração não funcionou. Eu não consigo entender porque eu continuo sentindo essa dor. Onde o Senhor está? Deus é tocado pelas dores das nossas enfermidades. Quando você sofre, Deus sofre. Quando você se sente perplexo, Deus sente a sua angústia. Quando você está desencorajado, Ele compreende você. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. A palavra compadecer no grego é sampátio, significa compartilhar do mesmo sentimento do outro, sentir o que o outro sente. Muito próximo do sentido da palavra empatia em português. O Senhor é tocado pelas nossas fraquezas e não apenas pelas nossas vitórias. Coisas negativas como depressão, angústia, ira, raiva, frustração, mau humor que ele diz compreender. Parece inacreditável, mas a Bíblia diz que Ele sente todas as coisas conosco. Por isso, se compadece, assim temos ousadia para chegar diante do trono da graça. Outro exemplo, Maria, no verso João 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Às vezes, o Senhor não nos avisa do sofrimento. Ele amava a casa de Betânia, sabia de todas as coisas, mas ele não avisou. Mas quando eles choraram, Jesus também chorou. Ele sentiu a dor dela. Ele está para ressuscitar o morto, mas mesmo assim entrou na dor dela. Creio que o Senhor é o mesmo hoje. Quando Ele sente o que sentimos, nós somos libertos. Outro exemplo é o do Senhor Jesus. Quando Jesus estava para ser crucificado, os romanos fizeram com que ele carregasse a própria cruz. Ele tinha sido açoitado, era tão maltratado, que não conseguia carregar a cruz por todo o caminho. Numa certa altura, ele caiu por causa do peso da sua cruz. Ele parecia fraco e derrotado, mas o Senhor nos dava ali uma mensagem. Deus não espera que você nunca precise de ajuda. Deus não bradou e disse: levante-se, rapaz, seja forte, você está desistindo? Lembre-se que mesmo o Senhor Jesus não conseguiu carregar o peso da cruz. Quando ele caiu no chão, Deus não o abandonou, mas providenciou alguém que viesse ajudá-lo. Um homem chamado Simão Cirineu veio carregar a cruz para ele. Quando você estiver abatido, desencorajado, sentindo incapaz de levar a cruz, Deus vai enviar alguém para ajudá-lo e encorajá-lo. Você não tem que ser forte 100% do tempo. Tudo bem se às vezes você cair pelo peso da cruz. Tudo bem dizer que não aguenta mais. Algumas vezes a nossa cruz pode ficar muito pesada. Você talvez diga: não consigo educar essa criança, não aguento mais esse casamento. Nesse momento, o acusador vem para dizer: se você tiver alguma dúvida, Deus nunca o ouvirá. Ele dirá que Deus não fará por alguém cheio de desencorajamento e angústia. Deus não te abandonou porque você está desapontado e cheio de questionamento, sentindo-se como Deus o tivesse abandonado. Você quer crer? Mesmo assim, muitas dúvidas passam em sua mente. Deus se agrada quando somos abertos e honestos. Deus ama a sinceridade no coração. Fé não é esconder todos os sentimentos e tentar agir como super-homem. Fé é a questão de ser real e transparente com Deus. Se você for tão honesto com Deus a ponto de expressar
até mesmo as suas dúvidas. Ele mesmo encarregará de mudar a sua história. Quando a nossa dúvida vem acompanhada de um desejo sincero de conhecer a Deus, essa sinceridade certamente tem poder. Isaías 63, verso 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e os anjos da tua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os redimiu e os tomou, conduziu todos os dias da antiguidade. Aleluia, Pai. Nessa hora, eu oro por todas as pessoas que estão passando por lutas, por tribulações e até com dúvidas. Mas eu creio que o Senhor ouve a nossa oração. Manifesta a tua glória e o teu poder na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse homem que está enfermo, que ele seja completamente curado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, nos ajude a divulgar para que mais pessoas que têm dúvidas saibam que Deus ouve elas. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador do Evangelho, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Creia, Deus se agrada de pessoas generosas. Quanto mais generoso você for, mais próspero você será. Por isso ele diz, a alma generosa prosperará. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?